sou o Dr. Luiz Pérez, dermatologista aqui de São Paulo. Sou do time da MERS já há 8 anos, pelo time global. Estou aqui com a Savana Sá, no MERS Talks, para a gente falar um pouquinho de bioestimulação, autoestima e beleza em geral. Eu sou a Savana Sá, sou maquiadora, criadora de conteúdo e estou muito animada de estar aqui nesse bate-papo. Eu sou dermatologista da Savana já há uns quase 3 anos. Muito bom cuidar dela. E eu queria saber um pouquinho como é que você foi parar no consultório para marcar a sua primeira consulta. Eu tinha tido uma experiência que eu não gostei, de uma aplicação, enfim, de um procedimento que eu fiz. E aí nós temos algumas amigas em comum e eu falei com uma amiga de uma outra amiga que eu sabia que estava fazendo uns procedimentos. Cheguei para ela e falei, Paty, eu quero ficar com a pele da Lu. Que dermatologista que ela tá indo, o que ela tá fazendo, é isso que eu quero. E aí ela me indicou o Dr. Luiz, isso já tem um tempo. A diferença que eu mais senti com o Dr. Luiz foi da escuta mesmo. De primeiro escutar, né, tudo o que me incomodava, o que eu gostava, para depois a gente falar dos procedimentos. Eu acho que é muito importante o paciente chegar no consultório e falar quais são as queixas. Obviamente, a gente tem que ter essa escuta. Mas é tão importante quanto a gente explicar para o paciente qual é o caminho que tem que ser traçado. Porque é muito comum o paciente chegar com um pedido de resultado imediato, quando, na verdade, o que eu vou propor é uma jornada. Quando você chegou no consultório, a sua pele estava muito boa. É fácil cuidar da Savana. Então, claramente, eu vi ali uma pessoa que tinha uma preocupação e que acho que tem tudo a ver, né, com o seu trabalho. Conta um pouquinho, assim, como que começou o cuidado e a atenção para a pele. Eu acho que a grande questão é que eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, desde novinha. Acho que um pouco de mim, um pouco da minha criação. Então, eu comecei a cuidar da minha pele muito jovem. E quando eu falo jovem, é começar a usar hidratante corporal com 12 anos, de verdade, assim. E eu comecei porque eu gostava da sensação na pele, do cheiro, nem era pelo total entendimento de que no futuro aquilo ia ser perfeito pra mim. Então, eu comecei eu sempre fui muito vaidosa. E a partir do momento que eu adotava as rotinas, eu meio que seguia elas pra vida, assim. Eu entendia que era uma coisa que tinha que fazer pra sempre. Acho que por começar a maquiar também muito jovem, e estudar sobre o assunto, ler sobre o assunto, entendi a importância de hidratar a pele, de remover a maquiagem, de manter a pele limpa. Lógico que eu fiz muita coisa errada nesse processo. Normal. Mas eu acho que eu sempre prezei por me cuidar bastante por esse momento de autocuidado. E não vou nem dizer assim, porque eu acho que a internet traz muito isso de que você tem que amar todo esse processo, né? Aqueles, enfim, conteúdos de que tudo tem que ser um ritual. Eu acho que nem era por esse lado, eu acho que eu entendia mesmo que aquilo tinha um benefício e tinha uma parte boa, mesmo que isso me fez com que mesmo nos dias que eu tinha preguiça de fazer, eu fazia. Acho que foi com uns 27, 26 que eu comecei a pensar. Eu tinha ido em dermatologista mais nova, por coisas, enfim, que eu não me lembro, da pele, assim. Mas eu acho que foi ali pelos 26, 27 que eu tenho a pálpebra coberta. E isso nunca me incomodou de fato, assim, minha pálpebra parecer menos. Mesmo por eu ser maquiadora, tem gente que se incomoda muito com essa questão. Mas eu me incomodava com essas ruguinhas, a gente Com pode as falar linhas. ruguinhas? Com as linhas. Eu achava que o meu olho ficava muito fechadinho quando eu sorria, enfim. E deixava o meu olhar muito fechado. Então, acho que essa foi a minha queixa inicial. Bom, aí nesse meio tempo eu também conheci uma outra amiga que me falou de um procedimento que ela tinha feito e eu pensei, bom, talvez esse dê certo pra mim. Então, acho que quando eu cheguei no consultório, eu já tinha também umas coisas bem, né? Nunca fui esperando milagre, você pode... Acho que por isso até que você fala que é fácil cuidar de mim. E disposta a seguir um protocolo, a entender, não, eu vou ter que fazer isso pra sempre. E eu acho que isso, eu sinto que pega muito as pessoas, até em outras coisas da vida, por exemplo, exercício físico. Sim. Eu acho que tem essa compreensão que não acontece por todos, mas por quem consegue resultados a longo prazo, a compreensão de que é uma coisa que você vai colocar na sua rotina, que não adianta esperar que o médico vá entregar todo o resultado com a mão dele ali na hora e que a gente tem recursos, tem procedimentos que a gente pode fazer
que vão estimular as suas células a trabalhar ao longo de meses e meses e meses para a produção de colágeno, para a produção de elastina, para você entregar resultado para você mesma, né? Acho que essa é uma das coisas mais importantes do cuidado a longo prazo. Eu acho que também a questão de entender que isso depende também de outras coisas, como um bom sono, beber água. Eu nunca vou me esquecer que você falou, acho que na primeira consulta, que bom que você entendeu desde nova que você não pode pegar sol. Exato. Tem gente que o sol realmente é o inimigo. Então, às vezes, a gente faz todo o trabalho no consultório, mas não condiz com todo o resto do estilo de vida e realmente a pessoa vai ter mais dificuldade de ter resultados, ou às vezes nem vai ter, né? Diferente Sim. daquela pessoa que encara tudo como uma coisa só, que é nosso corpo, né? Sim. Funcionamento. Mas é muito bom ver ao longo dos anos de consultório como o perfil dos pacientes vai mudando também nessa compreensão. Eu acho que quando começou a moda de muitos injetáveis, etc., que são um recurso maravilhoso, as pessoas entenderam que fazer preenchimento ia solucionar tudo. Quando, na verdade, o preenchedor é um recurso fenomenal quando bem utilizado, mas que a gente tem que ter outros recursos de longo prazo para conseguir um resultado muito melhor ao longo de anos. Eu, quando dou aula, eu gosto de mostrar antes e depois de 2019 para 2024, para ter um acompanhamento de muitos anos para mostrar o resultado. E é legal ver como os pacientes estão entendendo isso melhor hoje. Eu acho que eu culpo a internet por muita coisa. E a gente teve esse momento mesmo, até das pessoas não entenderem os procedimentos como uma coisa só. Então, o preenchedor não como preenchedor, mas se eu for no Dr. Luiz e pedir esse procedimento, eu vou ficar com esse rosto. Né? Essas coisas muito que a internet mostra, alimenta de antes e depois, e que acaba ficando todo mundo com a mesma cara. Sim. E isso foi, acho que ao mesmo tempo que passa essa sensação de resultado imediato, começou a causar muito medo também em muitas pessoas de achar que se elas fossem procurar tratamentos, elas iam ficar com aquele rosto mais artificial ou igual todo mundo. E também eu acho que é uma coisa muito bacana do seu trabalho. De personalizar. Exato. Né? Sabe que eu cito muito você como exemplo quando o paciente fica com medo de preencher a boca? Porque as pessoas entendem que quem tem o lábio mais carnudo nunca vai fazer preenchimento. E a pessoa que tem o lábio fino fica com medo também que vai ficar com a boca enorme e tal. E às vezes as pessoas que vêm, que falam assim, eu acompanho a Savana e tal, eu falo assim, por exemplo, a Savana já fez preenchimento labial. Toda preenchida. E tá tudo bem. E ela já tinha um lábio mais carnudo, só que o rosto dela comporta. Então, essa adequação para a estrutura de cada um que é o mais importante da avaliação, né? O grande diferencial. E até acho que por você se negar de fazer certas coisas. Falar não mesmo, né? Quando você acha que não faz sentido. Eu gosto de contar uma história que eu estava conversando com uma mulher bem mais velha que eu. E aí eu estava falando, a gente estava conversando sobre procedimentos e tudo mais, preenchedor. Acho que que eu ia fazer alguma coisa assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, mas você é tão linda. Não faça nada, você não precisa. Aí eu falei, gata, já tô com tudo aqui. É por isso que eu tô linda. Não, tô brincando. Mas eu sempre conto essa história pra reforçar o quanto tem como ficar muito natural mesmo. É um trabalho seu, porque a gente sabe que algumas pessoas... Isso eu reforço muito também para as minhas seguidoras, para as minhas amigas. Você prestar atenção no seu rosto. Porque é fácil você criar alguma distorção de imagem ou esquecer como era e o quanto já mudou. Fazer foto, documentar. Então, acho que é um trabalho da paciente e do médico ter E esse evitar a controle. comparação também, né? Porque Não, esse é o mal da nação. Às vezes as pessoas falam assim, tal pessoa fez um tratamento e ficou ótimo. Então, aí eu falo, então ficou ótimo para ela, para você é outra proposta. Eu acho que ir com uma referência já é um problema, no sentido assim, quero ficar assim, igual outra pessoa. Sim. E eu acho que também é uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre entendi que eu sou eu e eu posso tentar procurar melhorar coisas em mim, mas eu quero continuar sendo eu. Sim. E refresca minha memória um pouquinho com a questão dos tratamentos, porque você já está lá comigo há bastante tempo, mas
você já tinha feito algum tratamento estético antes de passar comigo, Sim. né? E aí, depois que você veio para o consultório, a gente focou muito em procedimentos de não volumizar o seu rosto e garantir essa estruturação, né, ao longo dos anos. Você é jovem, então isso ajuda muito, porque eu pego o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno e elastina, e ele está muito jovem também, então ele trabalha muito bem, né? E é legal da gente começar agora a pensar, né, o que dá para ir além do que a gente já fez no Me consultório. sinto pronta. Então, assim, eu acho que uma coisa que é interessante da gente pensar para o momento agora, 2025, é que a gente já fez alguns procedimentos em você. A parte dos resultados imediatos com preenchedor, a gente chegou num resultado muito legal e agora é manutenção. Fizemos algumas sessões de ultrassom microfocado lá no consultório. E eu gosto muito do ultrassom microfocado porque não só ele não dá volume no rosto, como ele também pode até tirar volume de áreas que a gente não quer, né? E pela sua estrutura óssea, a gente não quer preencher muito. A base do seu tratamento não é preencher muito, é mais a sustentação. Então, um caminho muito legal da gente seguir agora, que garante estímulo de colágeno, que não vai fazer uma volumização do seu rosto, porque não é um preenchedor, o seu rosto não pede volume agora, vai ser fazer mais estímulo de colágeno em cima dos tratamentos que a gente já fez. E aí que vem o Radiesse como um recurso muito legal para isso, porque não vai ser um resultado só do momento, daquela sessão, do que você vai ver no espelho logo depois da sessão. Entra dentro dessa jornada de meses e meses, vendo o resultado crescer, sentir a pele cada vez mais firme, mais aderida no tecido. Gente, tudo que eu quero. Não, eu acho que é muito incrível, assim, porque é isso, né? Ao mesmo tempo que você falou que o meu rosto, a gente começou um rosto jovem, eu sempre tive a sensação de que era muito fácil a pessoa errar também. Justamente por eu já ter um rosto com mais volume, eu brinco que eu faço retoques finos. Só que todos os procedimentos juntos é o que fazem muita diferença. E eu tô muito animada pra gente fazer o Radiesse, principalmente porque, você sabe, eu tenho uma pele mais seca também. Então, eu quero esse glow, essa hidratação, que também é uma coisa que a gente já cuida bastante. Esse cuidado que a gente sempre teve de não fazer procedimentos que agredissem muito a minha pele, por ser uma pele super sensível. Então, só consigo dizer que eu tô muito animada, quero todo esse colágeno, esse glow, essa hidratação por muitos meses. Para quem tem a pele com perfil mais seco, é muito legal fazer Radiesse, porque depois de um mês e pouco, começa a ação das proteoglicanas. Isso não é estímulo de colágeno ainda, o estímulo de colágeno e elastina vem alguns meses depois, porque as células demoram um pouco para fabricar, mas a ação das proteoglicanas já é de uma hidratação da pele. Então, o que os pacientes referem logo no começo, depois de um mês e pouco, é esse glow, é começar a sentir a pele com mais viço. E aí a sensação de firmeza vai vindo ao longo de meses. E tem uma outra coisa muito legal, que é a possibilidade da gente fazer diluído, hiperdiluído ou puro. Então, é um produto que dá para brincar muito e ajustar para cada rosto. Então, por exemplo, você que não tem aquele rosto muito magrinho, né, com muita ruga aparecendo e tal, eu posso focar um pouco menos nele diluído no rosto inteiro e posso trabalhar, por exemplo, definição de contorno com ele puro. Então, essa combinação de usar um pouco do produto diluído, um pouco puro, é um recurso muito legal para a gente não volumizar o rosto, definir mais o rosto, ou seja, caminhar para o contrário de um excesso de volume, enquanto está estimulando colágeno e elastina. Então, você ainda tem como personalizar ele pra gente conseguir resultados ainda melhores. Sim, é um produto que ajuda a fazer suporte, ajuda a dar definição de contorno e quando a gente dilui, a gente pode melhorar a firmeza e a espessura da pele no rosto todo. Perfeito. Olha, no Brasil eu falo que não tem muito verão,
né? Aqui a gente às vezes tem sol em julho, como tem frio em novembro, dezembro e tal. O que eu acho que é muito interessante dos injetáveis, do bioestimulador, é que você não tem contraindicação nenhuma da exposição solar no pós-procedimento. É claro que é sempre para usar protetor solar, mas é um dos recursos que é super tranquilo de fazer no verão. Mesmo para quem voltou de férias com a pele bronzeada, dá para fazer bioestimulador. Falando de forma geral, eu entendo que sim, enquanto a gente vê na internet, projeto verão, 3 meses pro verão, entendo toda a problemática disso, mas eu não, como eu não sou uma pessoa muito do verão, eu pessoalmente não sinto muito isso. Ela Como eu foge para a sou, Europa no como eu sou a verão. pessoa que não. Não, eu até gosto do verão, mas eu não sou da praia. Vou corrigir aqui. Sim. Eu curto o verão, eu gosto do clima, mas eu não vou pra praia, não entro no mar e não pego muito sol, né? Mas eu acho que também, pensando nisso, a gente pode lembrar daquilo que a gente falou antes, que se aplica para tudo, da importância de você entender tanto o autocuidado, os procedimentos, como uma coisa para sua vida, né? Porque aí acontece isso, chega o verão e aí fica aquele desespero para fazer tudo e resolver tudo, e aí o resto do ano é como se não fosse nada. Eu acho que isso é errado por várias formas, lógico, toda a pressão estética que tem sobre o verão, mas eu acho que o que a gente pode tirar de bom disso é pensar que não adianta, né? Você fazer essa corrida contra o tempo ali no. Ai, dá É. pra não sei o que até dezembro, até janeiro. Não, não dá. É. Em mês nenhum. Eu Então. brinco que o projeto verão deveria ser o projeto verão que precisa ter uma rotina, entendeu? Né? Não, mas falando sério, assim, eu. Nossa, falo muito, muito sobre isso, tanto com as minhas amigas quanto com as minhas seguidoras. Que depois de uma certa idade, tem coisas que não dá mais pra você fazer, no sentido, você não pode comer fritura de segunda a sexta, de domingo a domingo, você não pode beber todos os dias. Não é só sobre a estética, tudo bem, você pode ter seus objetivos ali. E aí, eu acho que o que me ajuda muito nisso é realmente criar uma rotina, uma disciplina e fazer as coisas mesmo quando você não quer. Pra mim, é E tem assim. uma coisa também que eu vejo, por exemplo, no consultório. Existem alguns procedimentos, né? A gente falou muito dos cuidados que a paciente tem que ter em casa, os cuidados que ela tem que ter dela consigo mesma, né? Mas é importante falar também que, por exemplo, eu no consultório, existem alguns procedimentos estéticos que existem no mercado que eu não faço. Por quê? Porque eu não quero fazer a paciente ter que ficar num repouso de não sei quantos dias, tirar ela dessa rotina que eu tanto prezo. Não, isso é muito verdade, porque eu preciso do meu rosto para trabalhar. E eu acho que a gente nunca fez nada que eu ficasse um dia ou 2 dias que eu ficasse vermelha. Você sempre teve muito esse cuidado. E nunca aconteceu absolutamente nada, assim. Porque é isso. Hoje eu teria que ter um super planejamento para ficar uma semana, 15 dias, né? Sim. Sem poder trabalhar sem poder usar meu rosto, enfim. Então é uma coisa que eu acho muito bacana também. E com a bioestimulação, mesmo no rosto, a gente tem essa vantagem de fazer o tratamento. Peço só para não fazer exercício no dia e no dia seguinte, Mas a vida pessoa pode até normal. fazer de manhã e fazer a digest depois. Vida normal. Viu? Ela sempre tem um jeitinho. Exato. Eu falo, faz academia de manhã, vem pro consultório e aí E não perde nenhum dia. eu acho que é bacana falar também, gente, que a gente não tá falando assim de super procedimento. Eu gosto de falar que existe o básico que funciona. Então é uma coisa também que você nunca vai indicar um procedimento que a pessoa não precisa. Sim. Né? Na verdade, você indica pra menos, normalmente. Eu confesso que eu ponho freio em muita Pra paciente que menos. fala, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falo, não, calma, né? Então, a base do cuidado são os tratamentos de longo prazo. Então, o ultrassom microfocado que você já fez é um dos tratamentos e o bioestimulador que você vai experimentar agora é nessa ideia de que se a gente faz todo ano um pouquinho, a gente consegue preservar o rosto e não alterar o seu rosto. E eu acho que a gente tem isso muito parecido, assim, porque na minha profissão eu sempre falo, gente, não tô falando de uma rotina de skincare que você tem que passar 30 produtos. Compra um sabonete pro rosto e um hidratante, sabe? É isso. Então, Sem paranoias. exato. De verdade, assim, eu sei que a gente tá falando de procedimentos estéticos, mas é muito diferente você fazer algo pela sua autoestima, porque você se sente bem e você entrar naquele lugar
que às vezes a internet coloca a pessoa de comparação ou de perfeição. Eu acho que realmente são coisas bem diferentes. Eu converso muito com as minhas seguidoras, com as minhas amigas, sobre se priorizar. E muitas vezes eu acho que esse termo, ele não é muito entendido, é levado para um lugar de egoísmo, principalmente quando é uma mulher falando. Mas quando a gente se prioriza, quando a gente se cuida, e aí em todos os âmbitos da vida, quando a gente se conhece mais, tudo começa a fazer mais sentido e ficar mais leve. E a gente melhora até pro outro. Porque quando a gente se cuida, se trata, se prioriza, você também vai demandar menos do outro. Eu acredito muito nisso. Se a gente pensasse num mundo onde todas as pessoas se entendessem melhor, e aí quando eu falo de se entender melhor, é você fazer o que você tem vontade. Então não é procurar o médico, o procedimento só porque você viu no Instagram. Quem estava falando aquilo? Como foi? Como é a sua relação com você mesma? E aí eu acho que o autocuidado, ele vem muito desse autoentendimento também. E quando você consegue preencher todas essas áreas da vida, e eu não estou falando que é fácil, porque não é, exige um trabalho diário, até de se lembrar, né? De se priorizar mesmo, de entender, não, essa é minha vida, eu vou tomar minhas decisões, se importar menos com a opinião alheia. Então, para mim, as coisas, elas realmente são conectadas. E se eu pudesse dar um conselho, de novo, o conselho que eu daria para as minhas seguidoras, que é o que eu dou para as minhas amigas, que para mim é a mesma coisa, é você encontrar alguém que você confie. Para mim é sobre isso, em todas as áreas da vida, nas suas amigas, no seu relacionamento, e não seria diferente com o médico. Então, hoje, quando eu vou no consultório, quando eu converso com o Luiz, eu me sinto totalmente respeitada, eu me sinto escutada. Se ele falar, não, a gente vai fazer isso, eu vou confiar nele. Então, para mim, essa confiança, esse sentimento que eu tenho de estar sendo bem cuidada é essencial. Se vocês não têm isso com qualquer pessoa da vida de vocês, repense. Eu achei muito legal você falar isso, né? De como o autocuidado e pensar em si faz parte disso, estar cercado de boas companhias, né? Bons amigos e bons profissionais. Então, não tem forma melhor de cuidar de si mesmo do que ter um bom terapeuta, um bom médico, né? Um bom personal, o que seja, para te ajudar a ser a sua melhor versão, né? Não é uma atitude individualista, de maneira alguma, né? É muito importante estar bem assessorado, ter, né, um círculo multidisciplinar de amigos e profissionais. Eu acho que o autocuidado exige isso, né? E eu acho muito importante ter em mente que numa fase que a gente está agora de muita mídia social e tal, antes de decidir fazer um procedimento, é você procurar um médico, não só que você se identifica, que você olha e fala, eu acho que aqui o santo bate, mas também que você pesquise o currículo, que você procure um profissional sério, porque esses tratamentos são coisas que a gente está literalmente colocando no rosto da pessoa. Então, tem que ter um cuidado muito sério com isso, né? A medicina estética, quando bem executada, ela é absolutamente maravilhosa, mas ela tem que ser executada com produtos de altíssima qualidade, executados por um médico bem capacitado e, claro, que pense parecido com você, porque justamente a capacidade que a gente tem de personalizar um tratamento exige que a gente tenha um gosto parecido com o nosso paciente. Então, muitas vezes, você tem médicos que são muito bons, mas que talvez você não queira fazer um tratamento com eles, né? Então, essa associação é muito importante, de procurar alguém extremamente capacitado, com um ótimo currículo, que use bons produtos, que seja de confiança e que, claro, você tenha uma empatia e que ele tenha escuta. Acho que essa que é a receita de uma boa relação médico-paciente. Espero que vocês tenham gostado da conversa aqui, como a gente gostou. Esse foi mais um episódio do Mercy Talks, que eu tive o prazer e a honra de participar junto com a Savana. Eu sou o Dr. Luiz Pérez. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @drluizperez_espaço-mira. Sigam a Mercy também nas redes sociais para acompanharem eventos, tudo que tiver de lançamento de produtos e participações, enfim, em grandes eventos. E, Savana, muitíssimo obrigado
pela sua eu fala. amei. Eu tô muito animada, tô muito ansiosa pra gente continuar, pra gente fazer nossa aplicação de radiesse. Vou ficar mais glow. E muito obrigada por estar aqui. Eu sou muito grata mesmo pelo nosso relacionamento, que seja cada vez mais longo. Vocês conseguem me encontrar no Instagram como savana.sa. Falo de maquiagem, moda e muitos assuntos aleatórios. Obrigada.